cultivar um viver estoico? Dizem que diante de Xerxes, o rei Leônidas, dos 300 de Esparta, que na verdade eram 7.000, lá na Guerra das Termópilas permaneceu quase sempre mudo. Quando o rei persa lhe disse para entregarem as armas e se renderem, Leônidas afirmou, molon labe, isso é, venha e pegue, se puder. Ao que poderíamos acrescentar, se tiver coragem. Depois, para tentar convencer o rei espartano, Xerxes teria dito que não adiantaria lutar. Tinham tantos arqueiros que se lançassem suas flechas, elas cobririam a luz do sol. Ao que Leônidas respondeu, então lutaremos nas sombras. As falas do rei espartano revelam um ethos grego comum e que se vincula com a arte do viver estoico. O estoicismo é também filho do laconismo. E o laconismo é essa postura verbal de uma economia e assertividade no uso das palavras. É a tradução linguística da filosofia das condutas e dos princípios reitores, das meditações que faz o estoicismo ser a filosofia que nós conhecemos. A questão aqui é de um falar, de um agir e de um pensar em completa harmonia com a physis, a natureza imanente. Os antigos chamavam de hegemonikon, o princípio diretor. Hoje, as neurociências descrevem algo análogo. Quando interpõe o juízo entre um estímulo e uma resposta, reforça os circuitos de autorregulação. Não é mágica, é treino. Tudo que está acima está abaixo, diz o hermetismo, por exemplo. E é necessário cultivar essas microações para prepararmos-nos para grandes combates da vida. O estoicismo, filosofia de grandes nomes de filósofos com origens tão diferentes, defendia necessariamente uma conduta, aquela bem refletida, a tomada com calma, livre de impulsos, mas nutrida com fortes paixões. Um agir controlado, puramente humano. Um agir estratégico, de realizações apenas dos enfrentamentos necessários. Um talvez engolir de sapos, mas consciente e grato. Um agir altivo. Desde a antiguidade, o estoicismo sustentou que a serenidade da alma diante da ausência de perturbações, chamada apatheia, é a liberdade diante de impulsos tirânicos. É o que Sêneca chamava de tranquilitas animi. Não é um dom. É uma disciplina conquistada. Epicteto insistia, não nos perturbam as coisas, mas os juízos que fazemos delas. E isso temos controle e podemos treinar. O que devemos cultivar é mais. É a ataraxia, é o estado de espírito, ligado também ao epicurismo, que alcança a paz interior pela eliminação das perturbações reais e existentes. É estar acima de nuvens em uma trovoada. As ideias estoicas foram difundidas por autores com origens muito diferentes. De um escravo, Epicteto, grato enquanto as suas pernas eram quebradas pelo seu senhor, pelo seu dono, a um dos maiores imperadores romanos de todos os tempos, Marco Aurélio. A dedicação às ideias da boa vida se dava em torno de uma simplicidade cativante, uma filosofia que se livra de egos e apreços estagnantes do eu. O viver estoico não é uma novidade do mundo grego. Em muitas tradições ao longo da história, foram realizadas tentativas exatamente no sentido de se tornar a vida mais simples em relação aos viveres mais cosmopolitas e de enfrentamento do outro. Não é à toa que o estoicismo virou filosofia pop nos dias modernos. Ela oferece uma filosofia de enfrentamento da aceleração da vida e do cansaço da vida acompanhada por uma crescente digitalização e da sociedade da performance. Desacelerar virou luxo. E a filosofia estoica virou grande condutora dessa mudança. O estoicismo livra o ser humano de circunstâncias exteriores e ensina, dando calma, pensamentos para que o sujeito se posicione diante das ocorrências externas. O ponto de partida prático do viver estoico é simples, mas pode ser difícil. Distinguir o que depende de nós e o que não depende de nós. Aos fatos, não prometemos controle. Ao juízo sobre os fatos, exigimos a nossa responsabilidade. É aqui que a phroairesis de Epicteto, a faculdade de escolher a atitude moral, se torna um eixo interessante. Não se trata de negar a dor, mas de recusar o descontrole. O mundo é contingente, mas a disposição de enfrentá-lo não. Esse eixo se traduz em virtudes que não são adereços morais, mas técnicas de navegação. Sabedoria para ver, coragem para agir e temperança para frear impulsos e justiça para ordenar o conjunto. A economia das palavras do laconismo, dizer apenas o necessário e nada além disso, é irmã dessa economia de gestos. Agir quando faz diferença. Calar quando o silêncio é governar a si mesmo. Preservando quando a desistência seria apenas um capricho, mas no fundo sabendo que não é o certo. Há de se ter coragem, mas sem a temperança ficaríamos com mera bravata. Há que se ter justiça, mas sem prudência viraria fúria ilegítima. E há que se cultivar a sabedoria, só que sem amor ela vira mera apatia, uma desconexão do eu com os outros, ou com o outro. Esse modo de viver não nasce sozinho e não germinou diretamente no mundo grego. No Egito, a imagem da deusa da justiça, Maat, a pena que mede um coração puro, lembra que existir é buscar medida em alinhamento com a ordem do real, cultivando agires bons e puros, que não pesem o coração. Na Índia, no Mahabharata,
O diálogo de Arjuna com Krishna, lá no Bhagavad Gita, ensina a agir segundo deveres que são ligados ao Dharma, sem apego aos frutos, porque o apego confunde o agir e escraviza a alma. E entre os nórdicos, os conselhos de Odin a Havamal exaltam a cabeça sóbria, a hospitalidade e a medida, virtudes de quem conhece o inverno e não desperdiça forças bradando ao vento. Na Grécia, os estoicos falaram de viver segundo a physis e o logos, a natureza e a razão. Não um naturalismo ingênuo, mas a aposta de que há uma ordem inteligível e de que uma vida boa é a que se afina a ela. Falo de tradições distintas, mas de um mesmo chamado, uma simplicidade lúcida, uma coragem serena e uma justeza no trato do mundo. Como cultivar então o viver estoico no século da aceleração? Primeiro, treinando a atenção. Antes de reagir, nomeie o que aconteceu, nomeie o que sentiu e separe o fato do juízo. A frase muda tudo. Aconteceu algo e interpretei como algo. Escolherei responder outro tanto. Segundo, praticando a antecipação, a reconciliação com o real, chamado de premeditatio malorum. Imaginar os obstáculos previsíveis do dia não é pessimismo, mas é preparo, é estar preparado para o que venha a acontecer. É o momento mori dos estoicos, lembrar da finitude, que para morrer basta estar vivo. Não é morbidez, é antídoto contra a ansiedade que superestima o amanhã e desperdiça hoje. E terceiro, escrevendo ou meditando, como fazia Marco Aurélio. No final do dia, ou ao longo dele, em momentos de introspecção, fazer uma conta dos acontecimentos e das reações que tivemos. Se algo dependia de mim e eu atuei, ótimo. Se algo não dependia de mim e eu me frustrei, tem um ponto a trabalhar e evoluir, e tente ser grato por isso, por essa realização. Ótimo também a oportunidade de crescimento. A reflexão, escrita ou meditada, é uma oficina de juízos, encurta o caminho entre emoções e razão e nos treina, ainda mais, a agir melhor no amanhã. É uma capacitação para o amanhã. Há ainda a disciplina do ambiente. Quem escolhe estímulos, escolhe, em parte, os pensamentos. Uma curadoria do que entra pelos olhos e ouvidos faz com que haja menos ruído informacional e mais silêncio deliberado. O ócio atento é uma caminhada sem fones, um café em silêncio, 5 minutos de respiração ritmada, o que não é hoje mais luxo, mas é uma higiene da alma. A tecnologia pode servir alarmes para pausas, lembretes de gratidão, bloqueio de distrações, mas não deve comandar. O princípio é o mesmo, de Esparta aos invernos vikings. Conservar calor, energia, para o que importa e o que está ao nosso alcance. Ainda que sejam engolir sapos, de modo consciente e grato. Isto é estratégia, e não uma mera resignação. Há lutas que custam muito e que rendem, e outras que não são à medida do que nós somos. O critério não é o orgulho ferido, é a integridade preservada. Em termos estoicos, só vale gastar vida com o que protege a nossa disposição reta, aquilo que de fato depende de nós. Todo o resto é treino, de deixar ir. Essa renúncia, de novo, não é fraqueza, é força economizada para as batalhas que importam. A tradição egípcia falava em pesar o coração, a indiana em agir sem apegos, a nórdica em suportar o inverno com dignidade e despertar verdadeiramente no verão, a grega em viver segundo a razão compartilhada. Todas convergem numa ética essencial: reduzir o supérfluo, ordenar os afetos e comprometer-se com o bem possível. E quando o mundo escurecer, voltemos a Leônidas. Se as flechas cobrirem o sol, lutaremos nas sombras. As sombras do que não controlamos, iluminadas levemente por aquilo pouco que controlamos. A voz pode ser lacônica, mas a vida pode ser ampla. Firme nas virtudes, sóbria nos desejos e generosa no comum. É esse o convite do Projeto Logos para este capítulo. Não performar serenidade, cultivá-la. Não proclamar coragem, mas praticá-la. E não colecionar máximas, mas encarná-las no ordinário do dia a dia. Nos minutos que seguem ao final do vídeo, faço um convite. Proponha a si mesmo um experimento de 24 horas. Escolha uma única situação recorrente que costuma tirar você do eixo, seja trânsito, prazos, mensagens fora de hora, e aplique o tríptico estoico: distinguir, preparar e só então responder. Distinguir o que depende de você, preparar uma resposta antes que o gatilho ocorra e responder de modo íntegro, breve e de forma ponderada ou justa. Se funcionar em pequena escala, você terá em mãos não um slogan estoico, mas uma técnica de vida. Lembrar que tudo que é micro também é macro, que a vida nas pequenas atitudes nos prepara para uma vida de grandes acontecimentos. A técnica de vida estoica é a verdadeira arte do governar-se.